Pedro 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Nesses 3 primeiros versículos, Deus nos mostra que devemos trabalhar a nossa salvação. Nós trabalhamos pela virtude que Deus preparou para nós. Todo comportamento santo, bom e agradável a Deus. E o desejo do coração de quem ama a Deus é esse leite racional. Existe razão, existe conhecimento, existe verdade naquilo que aprendemos de Deus. É algo que não é falso, é algo verdadeiro. Jesus é o verdadeiro. E quem está em Deus é para crescer dia a dia. Nós temos que orar por esse crescimento. Nós temos que nos investigar nós mesmos. Porque a cada dia na palavra de Deus, nós provamos que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é puro, que o Senhor é inigualável. E nós desejamos permanecer nele. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós temos que nos chegar à pedra viva, porque nós temos acesso a Ele. Esse acesso foi aberto por Jesus Cristo. E quando abrimos nosso coração para a fé, nós temos acesso à pedra viva. Ela foi reprovada pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Ele é o eleito, ele é o precioso. Então nós, se somos pertencentes a Ele no mesmo corpo, somos também pedras vivas. Nós somos edificados a cada dia nessa casa espiritual. E num sacerdócio, porque se nós temos acesso a Ele, nós também intercedemos pelos outros. Nós temos acesso ao Pai para ir até Ele e Ele agir. Mas Ele age pela fé, através da fé que Ele permitiu ter em nós. Nós abrimos o coração para essa fé e Ele permitiu ter em nós essa fé. Então, nós podemos trabalhar como sacerdotes e oferecer sacrifícios. Nós oferecemos sacrifícios espirituais, como aqueles sacerdotes lá do Templo de Jerusalém também ofereciam. A fumaça da presença de Deus aparecia lá no templo. Por que isso? Porque a presença de Deus está conosco, por meio da fé. E oferecendo esses sacrifícios, intercedendo pelas almas, nós somos agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Essa pedra é eleita. Ele é o eleito. Ele é precioso. Ele colocou em Sião. Ele tinha que colocar em Israel, no Monte Sião de Israel, na Jerusalém de Israel aqui da terra. Porque Deus colocou essa nação que o diabo quis destruir para que o Salvador viesse por meio dela. Então, apesar deste povo imperfeito judeu, foi em Sião que Deus colocou a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê, seja de Israel, seja de todo o mundo, não será confundido pelo diabo. Não seremos enganados pelo diabo.
E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, para quem crê, a pedra que é Cristo é preciosa. Mas para quem se rebela contra ele, quem se rebela contra ele pode ser alguém que creu na palavra e posteriormente desprezou, mas quem nunca creu, porque já é um rebelde por si só, porque Deus nos criou. Ele é o dono da criação. E como o ser humano todo dia se rebela contra Deus. A pedra que os edificadores reprovaram. Os edificadores veio do povo de Israel, porque Deus colocou eles para trazerem a verdade, é através de Israel. Mas os fariseus daquela época reprovaram e fizeram um julgamento injusto para condenar o justo, o santo, aquele que é Deus. Mas só que isso tinha que acontecer. Ele é a pedra principal da esquina. É aquele que sustenta, ele é a pedra angular que sustenta todo o edifício do universo, do corpo de Cristo, de toda a criação. Mas, para quem o rejeita na sua loucura, tal qual Satanás e os seus demônios, é uma rocha de escândalo para eles, porque tropeçam na palavra, rejeitam a palavra, distorcem a palavra. Até o diabo conhece a palavra, mas ele não ama a palavra. Ele não respeita a palavra, ele distorce, ele engana, ele está procurando qualquer um desavisado para poder afastar da presença de Deus. E assim vão ser desobedientes a Deus, para o que também foram destinados. O que significa isso? Deus quis que eles fossem desobedientes? Deus quis que eles fossem para o inferno? Não, Deus deseja que todos sejam salvos. Deus trouxe o meio, que é Ele próprio, a presença dele neste mundo. Ele é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele que alimenta verdadeiramente, nos dá vida, a vida que é a verdadeira vida, incorruptível e eterna. Mas será que eles foram destinados? É porque Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Ele poderia ter destruído antes de nascer, já que isso ia acontecer, mas não, isso tinha que acontecer. Então Deus destinou os fatos que iriam acontecer, mas ele trabalhou por cada um. A mente de Deus é diferente da nossa. Ele sabe o final desde o começo, mas ele trabalha agora verdadeiramente para a salvação. E cada um tem que decidir. Porque Deus já traçou tudo. Ele sabia que alguns não iriam aceitar. Então ele está suportando. Ele trabalha por cada um, mas ele suporta a existência daqueles que ele já sabe que não vão perseverar até o fim e irão rejeitá-lo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, quem é a geração eleita? Eleita em Cristo. Jesus é o eleito. Jesus é a pedra que é eleita. Quem está nele é eleito com ele, é escolhido com ele, está com ele. E tem um sacerdócio. Jesus é o sumo, o principal sacerdote. Mas a geração eleita também tem um sacerdócio real. Todo sacerdote trabalha para salvar pecadores, para levar almas ao céu por meio de Cristo. Então, nós que cremos em Cristo somos uma nação santa por meio do santo que é Cristo. Nós fomos adquiridos de maneira sangrenta, um sacrifício pelo Cordeiro de Deus perfeito que é Cristo. E nós temos que anunciar as virtudes de Deus no mundo que rejeita a Deus.
Estamos cansados de ver pessoas nos recriminando por falar de Deus. Ah, porque isso é um preconceito. Você está falando aí do seu Deus e os outros. E aí eu disse, cada um pode falar do seu Deus, mas eu tenho que falar do meu. Cada um tem voz. Essa é uma democracia, um Estado laico, onde todos têm voz. Você fala do seu Deus, você pode falar. Eu posso até ouvir, que essa é a minha obrigação aqui no estabelecimento, mas eu também tenho voz. Infelizmente, nós vemos no mundo, não é todos tendo voz. Eles não querem que o cristianismo tenha voz. Olha lá a Nigéria, milhares morrendo, olha o Sudão, olha a Coreia do Norte, olha o País Vermelho, CH, começa com CH. Então, o mundo ousa ir contra Deus. Nós somos mortais, nós vamos morrer, nós temos um tempo, não vai ser 130 anos não, governante, como você pensa, porque nós temos um tempo curto aqui nessa terra. A eternidade Jesus pode nos dar, mas você tem que aceitar o Cordeiro de Deus, que é Cristo, e ser chamado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Nós anunciamos as virtudes de Deus, que é santo, puro, perfeito. Nele não há variação de mudança, porque ele é perfeito. Mas nós, em outro tempo, não éramos povo. Mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado a verdadeira misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia do Deus verdadeiro, que vem salvar quem não merece. Nós não merecemos. Veio salvar aquele ex-ladrão na cruz, que pediu a ele para levá-lo para o seu reino. E Deus disse para ele, é hoje, ex-ladrão, é hoje. Hoje mesmo, em verdade eu te digo que é hoje. Você vai estar no paraíso. Então Deus salva até o ex-ladrão, Deus salva até o pior pecador. Se aceitar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. A boa conduta no meio dos pagãos. Submissão às autoridades. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, amados, porque quem é de Cristo é amado por Ele, tem o amor de Cristo. Somos peregrinos nesse mundo mal, onde o mal senta numa cadeira para governar, para combater a Deus, combater as verdades de Deus, os valores absolutos, seja em livros, de todas as formas. Ele diz, nesse mundo mal, que o diabo senta numa cadeira para governar, nós somos forasteiros. Nós temos uma outra cidade, que está lá no céu, que vai descer. Jesus prometeu que vai descer, essa cidade vai descer. Desce logo, cidade celestial. Jesus, permite que vivamos na tua cidade celestial. Venha o teu reino, como diz o Pai Nosso. Então, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Então, tem coisas da nossa carne, porque a nossa carne combate contra o nosso espírito, contra a nossa alma, que nos chama, nós temos que combater. Nos fortalecer em Deus e não desistir. Caiu, levanta. Você caiu, mas você não ama o pecado. Você ama Deus. Você ama Jesus. E Ele tem misericórdia de você. Confesse e deixe e não desista de seguir a Jesus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, como os cristãos, nós temos que lutar por um viver honesto. Porque se o inimigo, que é contra Deus, fala mal do cristão, como se o cristianismo fosse algo criminoso, como se fosse preconceituoso, machista,
tudo de ruim que eles colocam para o cristão, para aqueles que têm os valores atrasado, retrógrado, tudo isso que eles tratam o cristão como malfeitores, continue no viver honesto, para que eles glorifiquem a Deus. Acredito que alguns deles, né? Na verdade, tudo que o cristão tem que fazer é para arrancar pessoas do reino das trevas, para que glorifique a Deus no dia que Deus virá da visitação. Deus vai nos visitar novamente. Deus vai vir para um novo céu, uma nova terra. E eles vão glorificar porque eles viram boas obras. Viram atitudes dignas de quem ama a Deus. Atitudes dignas de quem reverencia a Deus. Atitudes dignas de quem se importa com as verdades de Deus e que tem fé em Cristo. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é ao rei como superior, que é aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, nós temos que obedecer aos governantes humanos. Embora vemos atualmente governantes humanos que entraram de maneira injusta nos seus postos, mas ainda assim nós temos que entender, Deus permitiu, Deus tem o poder de impedir que o injusto entre lá de maneira injusta. Mas Deus está permitindo que cada um haja segundo a sua índole. Rebelde, eu sou a índole de quem teme a Deus. Mas nós temos que ser corretos e respeitar as leis. Claro que nós sabemos quando a lei não nos fazem ir contra Deus, né? Mas mesmo quando, por exemplo, temos que pagar um imposto além da conta, vamos pagar. Mas claro que é lícito aquele representante do povo lutar por algo mais justo. Lutando por algo mais justo, mas enquanto não consegue, vamos buscando obedecer, como Cristo que pagou o imposto e deu a Pedro a moeda que estava lá dentro do peixe, tanto para Pedro pagar o imposto quanto a ele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque muitos desses governantes, eles estão lá para castigar os malfeitores e louvar os que fazem o bem. Porque Deus colocou, sim, os governos com poder para lutar contra o mal. Só que muitas vezes eles se desviam e não querem combater o mal, né? Mas existe, porque existe aquele de Deus nas suas funções, fazendo o que é correto diante de Deus. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeja a boca e a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Então, nós buscamos a vontade de Deus, não a vontade dos homens loucos. Deus os chama de loucos, Deus os chama de ignorantes. Eles precisam ter a boca tapada pela verdade. Estevão tapou a boca lá dos fariseus, eles não aguentaram. E aí a única solução deles foi apedrejar Estevão. Mas Estevão, olhando para o céu e vendo a presença de Deus, vendo os céus abertos, ainda orou por eles. Porque é isso que um servo de Deus faz. Ele é um sacerdote. Mesmo no último segundo, ele está buscando tirar almas das trevas para o reino da luz de Cristo. E lá no meio estava Paulo. Aquela oração foi ouvida. Paulo foi tirado do reino das trevas para o reino da luz de Cristo Jesus. Então nós temos que agir como livres do pecado, livres dos enganos deste mundo, tendo a liberdade de Deus para servir a Deus e não para cairmos na malícia deste mundo. Nós temos que honrar, agir dentro das regras, não é isso? Da honra, porém, dentro dos limites para honrarmos primeiramente a Deus. Temos que amar a fraternidade, né? Amar o irmão na fé, amar as pessoas de maneira geral, né? Orar até pelas autoridades, mesmo as más. Nós temos que orar para que todos tenham a salvação. Saiam do reino das trevas para o reino da luz, porque lá no Apocalipse diz que haverá grandes e pequenos que vão estar diante do trono, ao lado de Deus, glorificando a Ele. Como haverá também grandes e pequenos para serem jogados no lago de fogo, para serem atormentados
por toda a eternidade. É isso que a Bíblia diz, não adianta a gente querer apagar o que a Bíblia diz, mas nós podemos clamar a Deus. Ele disse que não vai expulsar ninguém que vai até ele. Então tem solução. Ah, tá achando terrível que não me fere? É porque Deus é justo. Deus fez o impossível. Ele suportou o inimaginável para abrir o caminho para a nossa salvação. Os deveres. Então, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor, Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, a nossa consciência para com Deus nos faz sujeitarmos com temor a um Senhor que pode até ser mau, porque estamos servindo a Deus, porque é agradável a Deus nós sermos corretos diante de Deus, sermos honestos, muitas vezes sendo injustiçados, mas o nosso interesse é ser agradáveis a Deus. A nossa consciência está para com Deus. Porque que glória será essa? Se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então, muitas vezes alguém faz o bem, mas é afligido e sofre. Mas isso é agradável a Deus. Nós devemos ter essa confiança no nosso coração, esse consolo no nosso coração, de ser agradável a Deus. Agora, se alguém é pecador, faz o mal, é esbofeteado e sofrer, e sofre, não há glória nisso. A verdadeira glória está em agradar a Deus, mesmo que tenhamos aflição e soframos injustiça. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, Cristo passou por isso. Ele nos deixou o exemplo, nós temos que seguir as pisadas dele. Temos que pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus não cometeu pecado, ele não falou nada enganoso, mas eles o injuriaram, eles o ameaçaram, mas ele entregava-se àquele que julga justamente. Assim devemos ser nós. Se nos injuriam, se nos ameaçam, temos que aprender a nos entregar cada vez mais àquele que julga justamente. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós estejamos mortos para os pecados, mas vivos para a justiça. Porque pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, uma ovelha desgarrada, não sabe para onde ir, está perdida. Mas agora nós voltamos. Por que voltar? Porque foi de onde viemos, nós fomos criados por Ele. Como é que um ser que foi criado por Deus se vira contra Ele? Nós temos que voltar ao pastor e bispo da nossa alma, o nosso Criador que criou a nossa alma, que criou o nosso espírito, que criou o nosso corpo. Esse texto é da Almeida Revista e Corrigida, Sociedade Bíblica do Brasil. O desejo dele é que essa Bíblia esteja ao alcance de todos, seja lida por todos, e eles promovem o desenvolvimento integral do ser humano. O verdadeiro desenvolvimento integral do ser humano está em Deus, perfeito, santo, puro, supremo, a fonte da luz, a fonte de toda a perfeição, é o próprio Deus. Que muitas pessoas que vemos neste mundo sofrer, como por exemplo algo terrível que aconteceu na China, com uma pessoa, está amplamente divulgado aí. Deus, eu só desejo que ele tenha, que Jesus tenha se manifestado a ele,
que aqueles cristãos da China que sofrem, que são a igreja subterrânea, 130 milhões lá, que as orações deles tenham sido ouvidas, e do mundo inteiro. Que esses sofredores aí, oh Deus, que o Senhor tenha se manifestado. Eu não posso orar pelo que já aconteceu, mas só espero que tenha acontecido, porque Deus é maravilhoso, sim, para se manifestar para as almas atribuladas. Porque você grita, me salve, me salve. Ele não pode te salvar. Eles são maus, eles são terríveis, eles são escravos da maldade. Mas Jesus pode te salvar. E eu espero que tenha ouvido essa voz, a voz de Cristo, dizendo: eu te salvo. Eu ouço o teu clamor. Eu te salvo. Creia em mim. Eu espero que isso tenha acontecido. E que aconteça para muitas pessoas neste mundo. E que nós possamos perseverar na presença de Deus e cada vez mais sermos aperfeiçoados para chegarmos a ver a face de Deus, como nos promete no Apocalipse, que possamos vê-lo face a face. Deus, para ti nada é impossível. Como Policarpo, na história dos mártires cristãos, contada no livro dos mártires, orou 4 horas para enfrentar o martírio, Deus lhe deu força. Nós oramos para sermos fiéis nesse mundo mau, que vemos tanta arrogância contra Deus, às vezes pensamos que não teremos a sabedoria, mas que Deus nos dê a sabedoria e a fé e transforme essas vozes arrogantes em vozes tementes e reverentes ao Deus verdadeiro que criou todo o universo, ao nome santo que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém.